Olá, seja bem-vindo ao podcast da Dona Joaninha, Histórias para Dormir. Aqui, cada história é contada com calma, com carinho e com o tempo que o coração precisa para desacelerar. E hoje a nossa história é bem especial. Sabe por quê? Ela é para o Dia Internacional das Mulheres. E sempre nos lembramos das mulheres especiais em nossas vidas, não é? E antes de começarmos, vamos preparar o corpo e o nosso cérebro para descansar. Se você puder, feche os olhos por um momento. Faremos então 3 respirações lentas e suaves. Inspire devagar, como se estivesse cheirando uma flor. Segure o ar por um instante. Agora, solte o ar lentamente, como se você estivesse soprando uma vela, mas sem apagá-la. Vamos novamente. Inspire devagar, sentindo o perfume da flor. Segure o ar um pouquinho e solte o ar devagar, fazendo a chama da vela dançar suavemente. Mais uma vez, inspire, cheirando a flor. Segure o ar por um instante e solte devagar, como um sopro tranquilo na vela. Muito bem, seu corpo já relaxou e seu cérebro já está prontinho para ouvir a nossa história. Então, imagine que você está caminhando num jardim muito especial. Sabe por quê? É lá que vive a Dona Joaninha. E a história de hoje tem como título A Joaninha que aprendeu a escutar o coração. Num jardim cheio de flores coloridas vivia, sabe quem? A Dona Joaninha. E lá também viviam muitos insetos, muitos pássaros. Era um jardim todo colorido e cheio de vida. A Dona Joaninha tinha umas pintinhas que brilhavam e pareciam pequenas estrelas. Mas o que a tornava especial não eram suas pintinhas, era a sua história. Apesar da pouca idade, Dona Joaninha havia vivido muitas coisas na vida. Algumas foram leves como o vento, outras foram difíceis como tempestades. Sabe aquelas tempestades bem barulhentas, com trovões, raios, relâmpagos e muito barulho? Bem, mesmo assim, ela continuava caminhando pelo jardim com toda a calma, sempre observando e sempre aprendendo. Certo dia, uma pequena joaninha chamada Nina se aproximou de Dona Joaninha. Nina era curiosa, sensível e seu coração às vezes parecia cheio de pensamentos correndo ao mesmo tempo. Dona Joaninha, disse ela, como você consegue ser tão tranquila? Às vezes eu sinto tantas coisas e não sei o que fazer com elas. Dona Joaninha sorriu com carinho, sentou-se em uma pétala de rosa que estava ali no cantinho, observando a conversa. E ela disse: Ah, cada um de nós carrega dentro do coração uma história feita de coragem, de medo enfrentado, de escolhas difíceis e também, Nina, de emoções que aprendemos pouco a pouco a reconhecer. Nina ficou em silêncio. Então, Dona Joaninha continuou. Houve um tempo
em que eu também não entendia meus sentimentos, sabe, Nina? Às vezes eu sentia medo, outras vezes tristeza, e havia dias que meu coração parecia cheio de dúvida de manhã até o anoitecer. Isso tomava muito da minha vontade de voar, de brincar com meus amigos e até de comer minhas folhas favoritas. Dona Joaninha fez uma pausa. Mas um dia, Nina, a minha mãe me contou algo muito importante. Sabe o que ela disse? O que, Dona Joaninha? Perguntou Nina, toda interessada. A minha mãe disse que cada emoção, ela é como a nuvem no céu. Ela vem, fica um pouco e depois passa. E o céu fica azulzinho de novo. E Nina perguntou: mas é assim também com medo? Sim, até o medo, Nina, Dona Joaninha respondeu. Sabe por quê? Porque o medo muitas vezes aparece quando estamos diante de algo novo, algo que não conhecemos. E esse algo pode deixar a gente, Nina, sabe o quê? Muito mais forte. Ah, eu vou te contar algo que aconteceu comigo. Bom, era uma vez, lá na minha escola, a gente ia participar de um campeonato e ninguém queria participar, sabe do quê? Da corrida. Eu gostava muito de voar grandes distâncias e eu acabei me inscrevendo na corrida para representar a minha escola. No dia do campeonato, muitas escolas estavam lá. Eu nunca tinha ouvido tanto barulho e tanto alvoroço. De repente, eu comecei a sentir um medo de voar que eu não sei de onde surgiu. Aquele era um lugar desconhecido para mim. Não tinha nada que eu achasse familiar, algo que eu conhecesse. E aí eu comecei a sentir minhas asas pesadas, tudo parecia assustador. Eu me sentia como um peixe fora d'água. Eu não conseguia nem respirar direito, Nina. O medo trouxe um sentimento de que eu comecei a acreditar que eu não conseguiria participar da corrida. E eu fiquei assim por uns bons minutos. Foi aí que eu lembrei, sabe do quê? Eu lembrei de respirar mais devagar. E eu comecei a respirar lentamente. E aí eu pude me concentrar naquilo que eu queria. Eu queria participar da corrida e representar a minha escola. Nina, de repente, eu abri minhas asas e voei, voei, voei. E quando foi dada a largada, eu voei o mais alto que eu podia. E quando eu enfrentei esse medo, lá de cima, eu descobri, Nina, flores que eu nunca tinha visto antes. Eu sentia perfumes diferentes. Eu ouvia sons distantes que me acalmavam. Eu sentia o gostinho, parecia que eu estava comendo frutas, comendo as folhas que eu gostava tanto. E tudo isso me acalmava. E foi assim até a chegada. E naquele momento eu percebi algo muito importante. O medo tinha me mostrado que no caminho sempre há algo que nos ajuda a seguir em frente. Nina, com os olhinhos arregalados, perguntou: Dona Joaninha, então você foi corajosa? Mas e quando ficamos tristes, como que fica o nosso coração então? Dona Joaninha olhou para o céu. Ah, a tristeza também nos ensina. Ela nos ensina a cuidar do nosso coração, a descansar, a compreender o que é realmente importante. Nina nem piscava e prestava toda atenção. Então, Dona Joaninha disse algo muito especial. Você sabe, Nina, quando contamos nossas histórias,
algo bonito acontece. A gente se fortalece, porque conseguimos perceber que até nos momentos difíceis a gente se fortalece e se transforma. Aquela história que nos desafiou também nos ajudou a nos tornar mais fortes. E Nina disse: Ah, eu também tenho uma história assim. Agora lembro que depois que passei por um medão, Dona Joaninha, quando eu fui para o meu primeiro dia de aula, eu fiquei mais corajosa. Dona Joaninha sorriu. Todos nós temos histórias assim, não é, Nina? Sabe por quê? Cada um de nós carrega dentro de si muitas histórias. Histórias de coragem, histórias de amor, histórias de recomeços. E quando compartilhamos essas histórias, criamos pontes entre o nosso coração e o coração daquelas pessoas que ouvem as nossas histórias. Nina olhou para Dona Joaninha, agradeceu e seguiu em frente, dançando pelo jardim afora. Naquela noite, o jardim ficou mais silencioso. Dona Joaninha caminhou devagar até a sua folha favorita e, antes de dormir, pensou nas histórias que já havia vivido. Histórias de coragem, histórias de medos enfrentados, de escolhas difíceis, nos aprendizados que já podia reconhecer em si mesma e percebeu algo bem bonito. Puxa, cada uma dessas histórias me ajudaram a crescer. E assim, Dona Joaninha fechou os olhos, sabendo que sua história, assim como a história de tantas outras Joaninhas, são histórias de coragem. E pouco a pouco, o jardim inteiro adormeceu. E antes de você dormir, vamos aprender uma palavra em português? E a palavra de hoje é coragem. Repita comigo: coragem. Bem, coragem é a força que encontramos dentro de nós quando decidimos seguir em frente, mesmo quando sentimos medo. Coragem não significa não sentir medo de nada. Significa, sim, seguir em frente e ver o que tem pelo caminho, mesmo quando o medo aparece sem nos avisar. Agora, uma pequena curiosidade sobre o nosso Brasil. Você sabia que o Brasil é um dos países com maior diversidade de plantas e animais do mundo? Sim, em suas florestas, jardins e campos vivem milhares de espécies diferentes de insetos, flores, pássaros e tantos animais. Isso significa que muitos jardins do Brasil são cheios de vida, com borboletas, abelhas e pequenas joaninhas caminhando tranquilamente sobre as folhas. Da próxima vez que você vir um jardim, observe a vida que existe lá. Quem sabe você encontre a Dona Joaninha. Agora é hora de descansar. Então, respire devagar, deixe os pensamentos ficarem leves e permita que o sono chegue com calma. E olha, se você gostou desta história, peça para um adulto ajudar o podcast da Dona Joaninha, Histórias para Dormir, curtindo este episódio, seguindo o podcast e compartilhando. Assim, mais pessoas podem encontrar um momento de tranquilidade no fim do dia, não é? Bem, o jardim da Dona Joaninha já está silencioso, todos estão se preparando para dormir, assim como você. Então, fique com meu abraço e até a próxima história. Tchau, tchau!